Olá, meus irmãos. Que o Pai maior, em sua infinita bondade, nos dê discernimento para que possamos fazer essa reflexão com sabedoria e entendimento. O assunto de hoje não é agradável de ser tratado. Eis que se refere a algo que muitos sequer têm a coragem de debater, de comentar e de falar na sua família ou em grupos de amigos. Nosso assunto de hoje versa sobre a morte. A morte que é uma preocupação desnecessária. Não queremos aqui julgar ou influenciar, apenas informar. Eis que tal assunto, quando debatido, quando falado, seja onde for, nos traz lembranças, muitas vezes dores, tendo em vista que é através desta morte que nós nos distanciamos durante um determinado momento daqueles a quem queremos bem. Quando se trata desse assunto, e tudo que é desconhecido gera insegurança, gera receio, gera medo, nós procuramos ao máximo evitá-lo. Até porque, como disse anteriormente, esse assunto muitas vezes nos traz lembranças dolorosas. Mas esse medo, ele é extremamente natural. Não há o que se discutir, pois esse medo vem como se fosse incrustado desde o momento em que nascemos. E é nesse momento de nascer é que nós criamos uma certeza. E qual é a certeza que nós temos desde o momento em que nós reencarnamos? Certamente é de que um dia iremos desencarnar, de que um dia iremos morrer. E não é somente o medo da própria morte que nos faz não comentar esse assunto. Também é a morte dos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos parentes e nossos amores. Mas o que observamos é que ao morrer alguém, somos tomados por um sentimento de dor e que é extremamente natural. Gostamos da pessoa e desejamos permanecer convivendo com essa pessoa. Daí então esse tipo de comportamento. Mas há que se fazer uma grande diferença entre o medo de morrer e o medo da morte. E o que seria o medo de morrer? O medo de morrer, ele é extremamente necessário, até porque ele seria de extrema utilidade, e é de extrema utilidade para a preservação da vida. E eu exemplifico. O medo de morrer nos leva a não saltar de um prédio, de um precipício, sem qualquer tipo de proteção. O medo de morrer nos faz pensar duas vezes antes de pegar um carro e sairmos em alta velocidade. O medo de morrer nos faz atravessar a rua depois de olharmos para os dois lados. E então o que seria o medo da morte? O medo da morte, ele é cultural. Como eu já disse anteriormente, ele já vem incrustado no nosso crescimento. Nós paramos para pensar e muitas vezes uma de nossas falhas é que não debatemos desde pequenos sobre esse assunto, a morte. Tanto é que, observe, ao chegarmos em um velório, ao participarmos desse velório, falamos baixo. Procuramos usar roupas discretas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, roupas pretas. Fazemos expressões faciais que não estamos acostumados ao nosso dia a dia. E muitas vezes enaltecemos aquela pessoa que partiu sem sequer conhecê-la no seu dia a dia. Então, tudo isso nos leva a acreditar que esta seria a maneira correta de se portar, buscando, naquele momento, a demonstração de que
aquele acontecimento nos toca no fundo da alma. No instante da morte, nós temos que ter apenas uma coisa em mente. Todos estamos retornando para o mundo espiritual, sem exceção, que é a nossa pátria de origem. A separação do corpo e da alma, ela não é dolorosa. O corpo sofre enquanto encarnado. É quando encarnado que passamos pelas nossas provas e expiações. A alma, na verdade, se liberta com esse rompimento. A sensação que experimenta quando percebemos estar no mundo dos espíritos, ela vai ter diretamente relacionamento com aquilo que aqui fizemos. Se fomos aquilo que nos propusemos a ser quando reencarnamos, com certeza, ao voltar para o mundo espiritual, estaremos regozijados. Sentiremos extrema alegria em lá estar, porque aqui viemos e cumprimos com o então acordado. Fizemos o que deveríamos fazer. Mas também, se deixamos de fazê-lo, ou se não conseguimos fazê-lo em sua totalidade, como iremos enfrentar aquele que mais uma vez acreditou em nós, nos deu a chance de aqui estar para que pudéssemos evoluir? Então, esse reencontro na espiritualidade se dará de uma maneira resultante daquilo que aqui fomos enquanto encarnados. É lógico, tudo acontecerá de uma forma que leva um determinado tempo. A consciência do que aconteceu vem aos poucos, até a percepção do ocorrido levará um determinado tempo, e é nesse tempo que nós teremos para refazer aquilo que necessitamos para então, estando no mundo espiritual, voltarmos a aprender, voltarmos a perceber aquilo que deixamos de aqui fazer e quem sabe termos de novo a oportunidade de reencarnarmos para então fazer aquilo que faltou. Mas para amenizar o assunto, morte, percebamos o seguinte: a morte é fundamental para o significado da vida. Então, conversar, debater sobre a morte nos faz entender o quanto é importante a oportunidade que nos foi dado de viver, para que possamos entender realmente o significado de aqui estarmos e aproveitarmos cada minuto que nos foi dado pelo Pai Maior. Percebermos que não existe céu e não existe inferno. E eu explico. Ir para o céu significaria uma contemplação eterna, para não dizermos uma inércia. Estaríamos sentados e observando o mundo. Ir para o inferno significaria um constante sofrimento, um eterno sofrimento. E aí eu pergunto, em ambas as situações, estaríamos evoluindo? O Pai Maior, em sua infinita sabedoria e bondade, seria justo? Com certeza, Ele sendo de extrema bondade e justo à maneira que Ele é, Ele nos proporciona evoluir. E essa evolução faz com que nós cresçamos, faz com que nós possamos percorrer aquele caminho para chegarmos aonde merecemos. Se ficássemos ou no céu ou no inferno, que evolução teríamos? A vida terrena tem que ser entendida como mais um capítulo da evolução. A nossa vida não acaba aqui, pois a morte, por mais que seja irreversível, não é o fim de tudo. Se trata de uma passagem para o plano espiritual, onde recarregaremos as nossas energias, aprenderemos e, se preciso for, retornaremos.
Mas aí vem uma pergunta: e que tempo leva isso? Meus irmãos, tempo é uma palavra que, se for conceituada pelo homem, é um espaço entre um nascimento e uma morte, é o espaço entre o início e o fim. Para Deus, tempo significa eternidade. Muitas vezes, a nossa vida terrena, toda a nossa passagem ou uma passagem por essa vida terrena, significa um piscar de olhos de Deus, a luz de um relâmpago no céu, um estalar de dedo de Deus. Então, não nos preocupamos com o tempo, e sim com aquilo que é necessário se fazer quanto ao aprendizado, quando aqui estamos ou quando nos encontramos no plano espiritual. Somos espíritos em constante ir e vir, porque a evolução é constante. E quando nós conseguimos desmistificar o céu e o inferno, a nossa razão se abre e passa a exercer predominância sobre aquilo que é de mais importante: viver. Viver intensamente cada segundo, cada minuto. Num curto espaço de tempo, pode-se viver muito mais, se fazer muito mais do que pensamos. Então, encaremos a vida terrestre como apenas uma passagem. Encaremos a vida espiritual também como uma passagem, pois em ambas as situações estaremos com certeza realizando aprendizados para que haja nossa evolução. Uma das coisas que sempre ocorre quando pessoas debatem esse assunto é se encontraremos alguém que aqui viveu conosco. Sim, reencontraremos essas pessoas, esses entes queridos, com exceção daqueles que já reencarnaram novamente. A morte é mais um capítulo da nossa existência, como eu já bem falei. O espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos fala o seguinte: a morte é a mudança da casa, sem a mudança essencial da pessoa. Donde se conclui, então, que os espíritos estão em constante fluxo espacial. Portanto, são as mesmas pessoas que aqui viviam. E esse assunto morte nos remete a uma passagem de um texto chamado Partidas e Chegadas. Para que a gente possa entender melhor, eu cito como exemplo esse texto. Quando um barco deixa um porto e vai aos poucos se afastando desse porto, até chegar na linha do horizonte e não mais ser visível aos nossos olhos, aqueles que estão no porto falam: partiu, se foi, que tristeza. Mas esquecemos de que, se esse barco saiu de um porto, ele está se dirigindo para chegar em outro porto. E as pessoas que estão naquele porto, quando o vislumbram, começam a comemorar, começam a se alegrar. E então falam: está chegando, está vindo para a nossa alegria. Estão a nos receber de braço aberto. Eu comparo o primeiro porto ao porto físico, ao porto terrestre. Ao segundo porto, ao porto espiritual. É o plano espiritual ao qual nós vamos chegar. Ou vice-versa. Porque tanto do plano físico ou do plano espiritual, um dia nós partimos. E nós somos o barco. Somos o veleiro que velejamos nas mãos do Pai Maior. Carregamos tudo aquilo que aprendemos, tanto neste plano quanto no plano espiritual. Seremos
a mesma pessoa a carregar a mesma carga. E a cada vez que partimos de um porto e chegamos no outro, com certeza essa carga vai melhorando, vai crescendo e nós nos tornando dignos de evoluir. Para encerrar, eu tenho uma frase que me toca. Somos eternos passageiros. Estamos num constante ir e vir. E o Pai Maior é o nosso agente de viagens. Estaremos sempre sobre a luz desse Pai. Portanto, encaremos a morte nesses momentos tão difíceis que vivemos agora como uma passagem que se faz necessária para que consigamos a evolução. Tenham todos uma excelente semana, que o Pai Maior os abençoe em sua bondade e sabedoria. Que assim seja, graças a Deus.